Dando continuidade à história, Ellen, a minha amada imortal. A aventura real de almas afins que se buscam depois da morte. De Léo Galiza. Capítulo 14. A revelação. No dia seguinte, eu contei tudo o que se passou comigo naquela madrugada para Dominique. E concordamos em seguir naquela manhã para o cartório central da cidade, indo constatar as informações fornecidas por Ellen. E lá passamos quase toda a manhã. No final descobrimos a veracidade do que ela havia contado e tiramos cópias de todos os dados encontrados. O fato é que eu fiquei surpreso com tudo o que eu encontrei. Não dava para acreditar se não fossem tantas evidências. Vivi e fui casado com aquela moça e notei pelos documentos, fotos e cartas que tivemos 3 lindos filhos. Perguntei a Dominique. Como isso é possível, meu amigo? Tudo é possível, Petros. Diante desse imenso cosmo, as pessoas apenas estão acostumadas a viver uma realidade que elas possam compreender dentro dos parâmetros da simples razão, esquecendo que existem outras realidades que interagem com elas todo o tempo e que elas são espíritos, e assim sendo, trilharão muitos caminhos e muitas vidas, adquirindo conhecimentos através das pedras encontradas em cada jornada, rumo à nossa importante evolução, que é a espiritual. Petros, a vida em si é muito rápida. Na verdade, ela é uma escola que está nos fornecendo o aprendizado necessário à nossa essência. É por isso que os verdadeiros valores estão nas virtudes e no amor. Essa é uma das lições que deve ser bem adquirida e praticada todos os dias até o final, porque a morte é apenas uma passagem para uma outra realidade. Dependendo de como fizemos os nossos deveres de casa e da nossa nota no término do curso, é que saberemos em que dimensão habitaremos. Mas o que é mais importante em tudo isso, Petros, é que todos, sem distinção, estão aprendendo e se desenvolvendo a todo instante. Essa é uma lei universal e tudo está bem interligado e fluindo naturalmente, ou seja, seguindo o seu curso e movimento, a paz divina. No seu caso, o que está acontecendo é que o espírito de vocês são muito ligados. Posso até arriscar que essa ligação existe há mais tempo do que possamos imaginar. E com isso, a sintonia é um fato. Agora eu posso afirmar com certeza que a sua vinda para esta cidade não foi só para participar desse seminário, mas com outro propósito mais profundo para vocês, que descobriremos. Depois de escutar atentamente a aula que ele me deu, perguntei: Dominique, supondo que você esteja certo, como ela me encontrou? Petros, quando 2 espíritos estão ligados, há sempre uma sintonia entre eles. Mesmo que eles não se conheçam, basta que um vivencia ou está em algum lugar que era comum entre os 2 no seu caso. Você está na cidade onde vocês viveram em outra vida. Aliás, numa cidade que não foi tão distante assim. Sem falar que a questão de tempo e espaço varia de dimensão para dimensão. Imagine 2 irmãos gêmeos que são afastados logo nos seus primeiros dias de vida. Mesmo que eles nunca saibam da existência um do outro, eles estarão sintonizados, de maneira que se um sentir uma dor forte em qualquer lugar do mundo, o outro naquele momento sentirá a mesma dor. Quando a ligação é espiritual, a frequência é sutil e, em alguns casos, até mais forte. O importante é continuarmos nessa trilha para descobrirmos o verdadeiro sentido de tudo isso. Temos aqui o endereço da fazenda onde Ellen e você moravam. Vamos conhecer o lugar.
Talvez ajude você a lembrar de mais alguma coisa para o andamento desse processo de descobertas. Concordei com ele e fomos em direção àquele endereço. Alugamos um carro e caímos na estrada, já que era fora da cidade. Na estrada, percebemos logo que não compareceríamos ao seminário naquele dia. Dirigimos mais de 1h30 até avistarmos uma vila e lá colhermos informações sobre o endereço. Disseram que estávamos perto e que era só seguir em frente mais um pouco. Foi o que fizemos. E mais adiante começamos a ver os portões de entrada. Engraçado, aquela estranha sensação começou a aparecer de novo, como se eu conhecesse o lugar. Tudo me parecia familiar. À medida que nos aproximávamos, mais forte ela ficava. Chegamos no portão e logo fomos atendidos por um jovem que parecia trabalhar lá. Dissemos que éramos turistas e estávamos visitando os mais variados lugares da região para tirarmos fotos e levarmos como lembrança para os nossos amigos em Barcelona, mostrando para eles o quanto é bela essa cidade e região, e que nos disseram que havia uma fazenda muito bonita onde poderíamos conhecer e tirar algumas fotos. Aquele rapaz nos olhava atentamente e pediu que esperássemos, pois ele ia falar com o proprietário. Aguardamos alguns minutos e logo avistamos o rapaz com o seu chapéu de cowboy e mais um senhor vindo em nossa direção. Ao chegarem, o senhor pediu desculpas pela demora e muito educadamente nos convidou a entrar. Ele nos mostraria a fazenda com muito prazer. Acompanhamos os 2 homens que andavam à frente de nós. O rapaz se chamava Peter e o proprietário Adam. Começamos a caminhar em direção à entrada da casa e eu passei a sentir fortes vibrações de felicidade, como se estivesse retornando para um lugar por mim muito querido. Porém, eu sentia também um vazio, uma tristeza grande, como se alguma coisa tivesse marcado em minha vida ali. Senhor Adam começou a falar que essa fazenda foi comprada há muito tempo pela sua família, e eles fizeram questão de manter tudo como antes. Claro que alguns detalhes foram alterados. Ele continuava conversando com Dominique enquanto eu observava atentamente tudo. Na verdade, eu sabia onde ficava cada canto daquela fazenda. Era isso que mais me deixava impressionado. O Sr. Adam nos convidou para subir e conhecer os quartos e a varanda, que dava para uma vista linda das montanhas. Subimos acompanhando e quando chegamos na entrada do quarto dele e de sua esposa, meus olhos começaram a chorar. As lágrimas escorriam sem parar. A sensação de tristeza e saudade era grande demais. Eu tentei disfarçar, colocando a mão no rosto, simulando que estava com os olhos irritados devido à poeira da estrada. Observando o quarto, eu percebi que ele conservou até os móveis da época, de maneira que eu estava vendo aquelas cenas que já havia me deparado em sonhos. Sr. Adam percebeu e perguntou se eu estava sentindo alguma coisa. E Dominique logo tomou a frente, dizendo que não era nada. Era só irritação devido à poeira da estrada. Vendo a beleza e a forma como tudo estava conservado, eu fiquei muito emocionado. O Sr. Adam talvez não tivesse entendido, mas percebeu que não era irritação nos olhos. Mesmo assim, disfarçou, pois estava orgulhoso e empolgado para nos mostrar a sua fazenda, que tanto cuidava. Levou-nos então para a varanda e lá eu pude lembrar de tudo, como se estivesse vivendo cada palavra, cada gesto, daquele momento de despedida. Não podia negar que aquele lugar exercia uma influência marcante em mim, principalmente aquela varanda. Procurei sentar e logo estava eu sonhando acordado,
vivenciando toda aquela cena, segurando a linda moça nos braços e sentindo que ali seriam os nossos últimos momentos. Precisava não deixá-la ir. Tinha muito medo de perdê-la, mas não podia fazer nada. Eu estava impotente diante de tudo. Apenas a segurava nos meus braços, tentando aproveitar os poucos minutos que restavam. E nesses últimos minutos, prometemos nunca desistir e nos encontraríamos mesmo que levasse todo o tempo do mundo, porque nada nos impediria de voltarmos a ficar juntos novamente um dia. Comecei a ouvir vozes que iam aumentando até perceber que era Dominique e o Sr. Adam, perguntando, assustado: "Você está bem, meu filho?" Dominique também falou: "Petros, tudo bem?" "Está tudo bem comigo. Acho que eu adormeci." Olhando para Dominique, não queria revelar o que realmente acontecera. "Sr. Adam", então exclamou: "Vou buscar um pouco de água. Você se sentirá melhor. Essa sua sonolência aconteceu devido ao calor que hoje está fazendo. Como vocês não são da região, devem ter sentido o impacto. Minha mulher costuma dizer que nesta fazenda nós experimentamos as 4 estações do ano com todos os detalhes. Vocês me deem licença, eu vou à cozinha trazer a água para o rapaz." Olhei para Dominique quando o Sr. Adam saiu e disse: "Tudo ficou tão claro agora, Dominique. Lembrei de tudo. Eu quero dizer que os meus sentimentos por Ellen somos muito ligados mesmo. Não é por acaso que tudo isso está acontecendo." "Agora eu entendo", exclamei. Após beber a água trazida pelo Sr. Adam, fomos conhecer o resto da casa e lá fora. A cada momento, as lembranças ficavam mais claras. Sentia-me como se estivesse realmente em casa. No final, tiramos algumas fotos da fazenda e com o Sr. Adam, que pelo seu jeito na hospitalidade em servir, era um autêntico homem do campo, oferecendo o melhor para os seus visitantes. Agradecemos a gentileza e pedimos desculpas pelo pequeno transtorno do suposto desmaio. Ele, muito amigável, deixou suas portas abertas se nós quiséssemos visitá-lo novamente. E junto com o rapaz que trabalhava lá, acompanhou-nos até a saída, acenando com a mão, se despedindo. Pegamos a estrada de volta para o hotel, deixando aquela fazenda para trás, onde eu sentia que havia um pouco de mim. No momento eu vim pensando sobre tudo o que aconteceu na fazenda. Eu começava a entender melhor. Os meus sentimentos por ela ficavam bem mais claros. Descobri o quanto que ela significava para mim. Ela sempre foi tudo em minha vida. Ela é o meu verdadeiro amor. Já no hotel, começamos a conversar sobre alguns pontos que precisavam se encaixar. "O que eu faço agora que descobri o quanto ela é valiosa para mim?" Perguntei a Dominique, procurando encontrar uma solução, pois havia encontrado minha estrela guia. "Petros, quando novamente vocês se encontrarem, eu acredito que será breve. Abra o seu coração. Certamente ela vai adorar em saber que você lembrou de tudo. E depois, procure saber mais sobre ela, sua vida, onde mora, para que você possa ir ao encontro dela. No entanto, se eu estiver certo, será preciso de sua parte compreensão e paciência para encontrá-la pessoalmente." Achei estranho quando ele falou em paciência e compreensão, já que eu a reconheci e o seu espírito também chegou a mim. "O que mais pode acontecer de errado conosco?" Perguntei a Dominique. "Quando chegar a hora certa, Petros, você vai perceber porque será preciso ter paciência e compreensão."
Agora só precisamos apenas nos deter aos fatos. Talvez a Ellen, que vive nesta vida, não o reconheça de imediato. Vai depender do grau de conhecimento que ela tem sobre si mesma. Por isso é importante ter cautela e prudência para não criar nenhum transtorno para ambos, explicou o meu amigo Dominique. Fiquei um pouco triste com o que eu ouvi. Tinha coerência o que ele acabava de dizer, e poderia tirar por mim mesmo, pois foi preciso acontecer comigo todas essas situações estranhas e ter um amigo como Dominique do lado para que eu, com o tempo, pudesse percebê-la. Certo, Dominique, quer dizer que o próximo passo é esperar que ela se aproxime de mim? E se ela não aparecer mais, como vou encontrá-la? Desabafei, achando pouco apenas esperar a sua visita, para podermos tomar novas atitudes. Na verdade, o que eu quero agora é encontrá-la. Pensei comigo, escondendo de Dominique essa minha ansiedade. Petrus, já passa das 10 da noite. Ou melhor é você tentar descansar. Eu creio que ela virá visitar você esta noite. Aproveite, vocês terão muito o que conversar. E deixe de lado todo e qualquer pessimismo. Tais pensamentos nem por brincadeira devem ser alimentados. Eles só fazem mal para o corpo e para a alma. Você não aprendeu nada do que eu lhe disse, exclamou ele e continuou. Vocês estão ligados por um laço muito forte. Ela nunca ficará distante, principalmente agora que você recordou de tudo. Sabe o que é mais estranho em tudo isso, Dominique? É que eu estou sentindo que serei muito feliz ao lado dela. Aquele vazio que eu passei a minha vida toda tentando descobrir, eu acho que ela preencheu. Estou sentindo algo novo, como se eu estivesse acordado de um longo sono e ao abrir os olhos vislumbrasse aquela bela mulher, tendo certeza de imediato em compartilhar toda a minha vida com ela, sem receios, sem segredos, sabendo que ali eu posso encontrar uma companheira e uma grande amiga também. É melhor eu ir para o meu quarto. Acho que eu estou falando demais. Eu é que nem bebo. Hoje entendo quando alguns amigos diziam que o amor embriaga. Não é mesmo? Falei brincando para Dominique. Não, Petrus. Você apenas está abrindo a tua alma e me falando dos teus sentimentos por alguém que é muito importante para você. Como sei que você é para ela. Confie em teus sentimentos. Terminou ele dizendo. Dei boa noite a Dominique e fui ao meu quarto dormir. Na verdade, eu estava ansioso em poder encontrá-la e essa ansiedade quase não me deixava dormir. Mas aos poucos eu fui caindo no sono e a encontrei novamente, para minha felicidade, esperando-me naquele jardim, sentada num banquinho de praça, embaixo de uma árvore. Fui ao encontro dela, agora não a enxergando como uma estranha, mas de quem sempre foi muito importante para mim. E disse abraçando-a, meu amor, eu lembrei de tudo de nossa vida, de tudo que sempre fomos um para o outro. Como pude esquecer algo tão valioso? Eu te amo. E falei, agora que estamos vivendo na mesma época e que nos encontramos, tudo vai dar certo. Basta apenas saber onde você está vivendo para que eu possa ir ao seu encontro. Ela, olhando bem para mim e sorrindo de felicidade enquanto eu a girava nos meus braços, falou: eu sabia que o nosso amor encontraria uma maneira de lhe fazer lembrar. Pedi muito a Deus para que pudesse perceber o quanto nos amamos, o quanto precisamos um do outro para sermos felizes.
e vejo que ele atendeu às minhas preces. No entanto, Nelson, eu quero que entenda uma coisa indispensável para podermos novamente ficar juntos. Ela comentou: quando encarnamos, adquirimos um corpo e uma mente. Com eles no mundo, somos outras pessoas, adquirimos um novo perfil, características próprias da época em que estamos vivendo, como culturais, idiomas, perspectiva de vida. O que não podemos permitir é que os sentimentos criados nas situações do dia a dia, como o ódio, a inveja e o sofrimento, desviem-nos do nosso real propósito, que é o nosso aprendizado espiritual. Existe um lugar onde fica armazenada a história de nossas vidas passadas. A esse lugar chamamos de essência. Quando estamos acordados, trabalhando ou fazendo qualquer outra atividade, a nossa mente toma as rédeas juntamente com o nosso consciente, e a essência fica guardada e adormecida em nosso inconsciente. Mas quando dormimos, ela aflora através de nosso espírito e que pode sintonizá-la com facilidade, recordando coisas e pessoas que são importantes, podendo assim visitar lugares ou outros espíritos. É por isso que os antigos sábios acreditavam que pelos nossos sonhos descobriríamos quem éramos de verdade. Então eu perguntei preocupado a ela: o que você está tentando me dizer, Ellen? O que eu estou tentando te explicar é que existe um dilema natural nessa vida, um desafio que precisamos superar. Percebemos com o tempo que existem duas pessoas dentro de cada um de nós. Algumas levam tempo para entender que é o seu espírito que está tentando guiá-las, mostrando o caminho a seguir. E outras captam com mais sensibilidade suas vozes interiores. É provável que esta outra Ellen no dia a dia não o reconheça, ao contrário do que fiz aqui. Ellen vive uma vida regada de obstáculos e limitações que a própria razão nos coloca neste mundo. Através da luta pela sobrevivência e com competições profissionais que, em muitos casos, tornam as pessoas insensíveis para enxergar o que realmente lhes interessam, que é a sua paz e felicidade interior. Eu sei o quanto significas para mim e de toda a nossa história. Por isso é que te peço para não desistir de mim, de nós, de tudo o que somos. Sabes que sou parte de ti, como és parte de mim. É o que chamam, Nelson, de almas gêmeas. E um dia vamos nos unir e contemplar toda a dimensão do amor divino, o que chamam de paraíso. Até lá, precisamos continuar aprendendo tanto individualmente como juntos as várias faces desse amor divino através de nossas encarnações. Desconsolado e triste, eu perguntei: Ellen, quer dizer que para você eu sou um estranho nesta vida? Não um estranho, mas é alguém que ela sempre sentiu que falta e nunca conheceu. Quando ela tiver o primeiro contato contigo, acredito que sentirá uma sensação de bem-estar e confiança que nunca havia sentido antes por um estranho e tão rápido. Com o tempo, essa Ellen poderá ir lembrando devagar dos sentimentos e afinidades sinceras que sempre existiram entre nós. Voltei a perguntar, já notando que haveria novos desafios à frente. Minha amada, existe a possibilidade dela não conseguir lembrar do que significo para ela? Ou levará muito tempo para isso acontecer? Nelson, eu não tenho essa resposta, mas eu acredito que exista a possibilidade dela lembrar, pois além de nossas vontades, nós temos uma força maior regendo também as nossas vidas. Acontecendo dela não lembrar, deverá haver um motivo muito importante por trás.
e deveremos aprender com ele, meu amor. Mas eu acredito que se conseguimos chegar até aqui, é porque temos que continuar lutando pelo nosso amor. Ela afirmou, apertando as minhas mãos, como se quisesse me dizer para não desistir. Falei, lembrando de Dominique. Paciência e compreensão. Agora eu entendo. Falei as palavras de Dominique e continuei. Poderei passar toda a minha vida amando em silêncio, correndo o risco dela nunca me reconhecer como seu amor verdadeiro. Sendo assim, eu estarei condenada a sofrer calado, sem poder compartilhar com ninguém essa experiência maravilhosa, que é ter o privilégio de encontrar, numa mesma época, a minha razão de viver. Por mais que as pessoas busquem com todas as suas esperanças encontrar a parte que lhes completem, elas sempre preferirão não acreditar nas situações e evidências que aconteceram comigo e que certamente aconteceu e está acontecendo com muitas outras ao redor do mundo. De certo que o amor não tem fronteiras, não escolhe hora e nem lugar, levando-nos ao encontro de nossa outra metade, mesmo que esse caminho pareça absurdo e mágico aos nossos olhos. Todavia, infelizmente, deixamos de acreditar nos desejos, nos sonhos e em tudo que se refira à magia e à essência do amor de duas almas que se completam, que mesmo tão distante estão tão presentes. Nessa essência, não há egoísmo, não há desconfiança, não há dor, só existe paz, dedicação e muita felicidade. Então, que alternativa eu tenho? Eu não posso negar todo o amor que eu sinto por você. É muito mais forte do que tudo que existe em mim. E finalizei demonstrando para ela que eu estava consciente do que enfrentaria nesta caminhada, por mais que fosse difícil e longa. Nelson, eu sempre estarei ao seu lado, nunca me afastarei de ti. Isso é uma promessa, meu amor, declarou ela e disse ainda. É por isso, não tenhas medo do que poderá acontecer no futuro. Já estou muito agradecida pela dádiva concedida de estarmos aqui juntos, mesmo sendo apenas através dessas visitas. Compartilhe com as pessoas, sim, afirmou ela, explicando. Como mesmo disseste, deve haver mulheres e homens nessa mesma situação, espíritos sofrendo e perdidos, buscando uma luz para essa nova realidade diante deles. Tuas experiências os ajudará a entenderem e adquirirem a força necessária para enfrentar essa situação em suas vidas. O amor é universal, Nelson, e habita dentro de todos nós, afirmou Ellen, aproximando-se do meu rosto e beijando-me. Achei belo o que ela me dissera, deixando claro que estaria do meu lado e me apoiando nessa jornada. Sinto-me cada vez mais impulsionado em conhecê-la pessoalmente, para poder tocar em suas mãos, ou pelo menos contemplá-la de longe. Ainda não sei nada sobre a vida dela, e nem o que eu enfrentarei. Aproveitei para perguntar. Fale-me um pouco sobre a sua vida. Eu preciso conhecer o cotidiano dessa Ellen para que eu possa chegar a encontrá-la, meu amor. Nelson, ela teve uma vida muito difícil, muito sofrida. Além de tudo, tornou-se uma pessoa maravilhosa com uma personalidade forte e gentil. Venceu profissionalmente, sendo considerada uma das melhores atrizes do país. Um dos seus sonhos foi ver sua família bem e amparada. E esse sonho ela tornou realidade. Tem muitos fãs e admiradores pelo mundo todo, mas nunca se apegou à fama. Esteja sempre voltada para dar o melhor de si por seu trabalho. Nesse momento,
Ellen fez uma pausa e me fitou, como se tivesse receio de dizer algo importante, mas continuou. Existe um homem na vida dela que a ajudou em sua carreira, sendo muito carinhoso e generoso. Ele descobriu seu talento e os dois se apaixonaram. Só que o vazio que ela sentia continuou. E logo percebeu que os sentimentos por ele eram mais admiração e gratidão do que qualquer outra coisa. Eles se casaram e tiveram 3 lindos filhos. Gostaria de te alertar para um ponto na vida dela. Uma pequena dificuldade para se aproximar dela no início. Por ser ela uma pessoa famosa, há um cuidado em preservar a sua imagem, evitando estar em lugares públicos e desconfiando um pouco de todos que se aproximam. No entanto, quando conhecê-la e ela perceber que está sendo sincero e que só queres o bem dela por ter sentimentos nobres, essa barreira desaparecerá, porque no íntimo ela é uma pessoa simples e atualmente se sente muito solitária. E não há nesse mundo uma pessoa que a conheça tão bem por dentro como tu, Nelson. De tudo que eu acabei de ouvir, o que me fez pensar foi saber que ela tem uma outra pessoa em sua vida. Eu confesso que quando eu ouvi isso, eu senti uma ponta de ciúmes por não ser eu. Mas de imediato revelei, ele cuida e zela por ela, e isso é o mais importante. No mais, precisava entender que, como eu, ela tinha uma vida antes de estarmos aqui, sabendo da existência de um e do outro. Entretanto, é bem natural que namorasse, casasse e tivesse filhos. Na verdade, eu devo me sentir feliz por vê-la realizada assim, demonstrando que compreendia tudo o que Ellen havia me revelado e disse. Nossas trajetórias foram semelhantes. Eu passei por várias dificuldades e privações, principalmente na infância e na adolescência. Mas eu superei e me tornei um homem honesto e competente em minha vida profissional. Eu tenho uma namorada, o nome dela é Cecília, mora em Barcelona. É uma pessoa admirável, sempre esteve ao meu lado, mesmo sabendo que eu não correspondia aos seus sentimentos. Querida Ellen, ninguém nunca conseguiu também preencher esse vazio que existe dentro de mim ao longo de minha vida, até agora. Quando retornar de viagem, eu vou precisar ter uma conversa definitiva com Cecília. Não posso mais continuar nosso relacionamento. Ela não merece sofrer. E livre, Cecília terá condições de encontrar uma pessoa que possa dar todo o amor que ela merece. Agora diga-me, onde posso encontrá-la, Ellen? Ela está gravando um novo filme em Nova York. Até o final do mês. É lá onde me encontrarás, Nelson? Respondeu com os olhos brilhando. Estranho, no meu roteiro de viagem, tem uma parada obrigatória na próxima semana em Nova York. Engraçado, não? Mas procurarei seguir logo para lá. Chegando em Nova York, qual é o endereço do seu hotel? Estava entusiasmado com a possibilidade de encontrá-la ainda nesses dias. Por isso precisava saber todos os detalhes. Em Nova York, deverás procurar o Sr. Brian no Hotel Majestic. Diga para ele que a Sra. Mary pediu que ele te levasse ao meu encontro. Ele fará com que chegues até a mim, concluiu ela, certa do que estava dizendo. Eu não tinha a mínima ideia de como me aproximaria dela. O que eu deveria dizer e pensei e falei. Meu amor, eu não sei o que dizer diante dessa Ellen. Como eu devo me apresentar? Ela falou com os olhos cheios de lágrimas, demonstrando que, como eu, estava também angustiada e sem saber o que poderia acontecer. Apenas demonstre o que és, meu querido.
É só isso que eu posso te dizer. O resto nós temos que deixar a cargo do nosso destino. Você está certa. Foi esse mesmo destino que nos uniu novamente. Precisamos confiar nele. Irei ao encontro do Sr. Brian, tão logo chegue em Nova York. Prometi a ela, concluindo nosso encontro naquela madrugada. No outro dia eu contei tudo o que aconteceu para Dominique, explicando que deveríamos partir para Nova York, indo ao encontro do Sr. Brian. Ele concordou e marcamos a nossa viagem para a noite. O congresso acabaria no final de semana, mas não havia tempo a perder. Eu estava muito ansioso para conhecê-la pessoalmente, mesmo consciente de não saber o que enfrentaria. E assim aconteceu. No avião eu não conseguia dormir, pensando no que eu diria ao Sr. Brian. Então eu perguntei a Dominique se ele tinha alguma ideia. Ele deu a ideia que eu deveria dizer que estava escrevendo um livro sobre a vida dela, por se tratar de uma pessoa famosa, caso ele quisesse saber o motivo do encontro. Eu gostei da ideia, disse a ele, e parando um pouco o que estava falando para mim, Dominique levantou de sua poltrona, pegou a pasta e tirou de dentro dela aquele misterioso livro, colocando-o em minhas mãos, dizendo: Petros, agora você tem condições e discernimento para entender o que há aí dentro. Confesso a você que não o li, mas eu sinto que este livro poderá ajudá-lo em suas decisões futuras. Perguntei a ele surpreso sobre a sua atitude repentina. Dominique, por que você está fazendo isso agora? Amigo, quando tudo começou, e até lá no museu, você estava confuso e agindo só com a razão. Hoje seus atos refletem ações vindas do seu coração e da sua alma. É por isso que eu acredito que tem condições de compreender o que esse livro tem para lhe oferecer. Balancei a cabeça afirmando o que ele dissera. Peguei o livro, tirei o pano que o cobria e comecei a lê-lo. A cada página que eu lia, eu ficava deslumbrado com o amor e a sinceridade daquele homem. Suas palavras eram poesias exaltando a sua amada. Percebi todo aquele sofrimento que passou, a sua dor, a sua solidão. Foi uma vida toda alicerçada na certeza de encontrá-la novamente. Sinto-me um ser privilegiado por saber que aquele homem fui eu. Sou eu. Percebo que as suas linhas finais estão faltando, mas ele escreveu uma coisa que me chamou a atenção. Querida Ellen, eu passei a minha vida inteira tentando encontrar uma definição para tudo o que fomos um para o outro. E o que eu pude descobrir é que somos amor. És o meu amor, como eu sempre serei o teu. Somos como o sol e a lua, a terra e o mar. Mesmo separados, eles sempre estarão necessitando um do outro para se completarem. Nunca perdi a certeza da importância que tu representas para a minha vida, para o meu ser. Que Deus possa me conceder a graça de um dia vê-la contemplando e lendo esse simples livro em algum lugar do tempo, ou mesmo numa nova vida, se assim existir. Percebo nessas singelas palavras o muito que foste e és para mim, e que Ele possa também fornecer aos outros, eternos enamorados, consolo e paz. Nessas linhas que, mesmo escritas com tinta preta sobre um papel seco e frio, trazem no seu conteúdo sentimentos, verdades vividas e sofridas por aquele que um dia as escreveu. Estranho porque ele termina aí, como se faltasse mais alguma coisa a ser acrescentada para o seu final. Depois de algum tempo eu notei que estávamos pousando em Nova York. Procuramos o balcão de informações do aeroporto para nos informar onde ficava o Hotel Majestic. Informando-nos, seguimos direto para lá.
Nossa intenção era ficarmos hospedados nele. Já era bem tarde da noite quando encontramos o hotel. Tratamos de nos hospedar, mas antes de subir eu perguntei à recepção se o Sr. Brian estava hospedado lá. E depois que a recepcionista examinou no computador o registro dos hóspedes, respondeu que sim. Certifiquei-me se não havia outra pessoa com o mesmo nome. E para nossa sorte não existia mesmo. Antes de entrar no meu quarto, eu parei e disse para Dominique: amigo, amanhã será um dia muito importante. Você não acha? Eu quero lhe agradecer por tudo o que você tem feito por mim, acompanhando-me e ficando ao meu lado o tempo todo. Obrigado mesmo, Dominique. Ele sorriu e disse: Petros, reafirmo, amigo, são para essas coisas. Além do mais, sempre estive ao seu lado, mesmo você não sabendo. O que eu mais quero é vê-lo bem. Assim acontecendo, eu estarei feliz, acredite, afirmou ele, e me dando um abraço, depois completou: aconteça o que acontecer, eu sempre estarei ao seu lado, amigo. Lembre-se bem disso, Petros. É muito bom saber que temos alguém em quem confiar. Muito obrigado, meu amigo. Agradeci novamente e entrei para o meu quarto. Na verdade, o que eu queria mesmo era vê-la de novo. Adormeci logo devido ao cansaço da viagem, mas nada aconteceu, ou seja, não recebi a visita de Ellen naquela noite. Acordei preocupado, sentindo falta dela. Desci para o café da manhã e comentei com Dominique que na noite passada ela não veio ao meu encontro. E indaguei o que poderia ter acontecido, e ele respondeu: talvez ela não pôde, Petros, declarou ele. Lembre-se que se faz necessário que ela durma ou esteja descansando, para que o seu espírito sinta-se livre para ir onde desejar. Ela entrará em contato com você. Eu tenho convicção disso. Vamos nos concentrar em encontrar o Sr. Brian, afirmou Dominique, ansioso também. Você tem razão. Vamos encontrá-lo para que eu possa chegar a ela realmente. Então, terminamos o café, fomos à recepção, perguntamos à recepcionista se o Sr. Brian ainda estava em seu quarto. Para nossa felicidade, a resposta foi sim. Pedimos então que o informasse que havia 2 pessoas desejando falar com ele. Ele respondeu que já estaria descendo e lá no saguão nos encontraríamos. Ficamos esperando mais ou menos 20 minutos até percebermos um senhor vindo em nossa direção. Então ele falou: bom dia, senhores. Em que posso ajudá-los? Eu não conheço vocês, conheço? Talvez respondemos dando um bom dia e falei: Sr. Brian, permita que nos apresente. Meu nome é Petros e o meu amigo aqui se chama Dominique. Pedimos que ele se sentasse e começamos a conversar. Ele perguntou: vocês são estrangeiros? De qual país? Notei pelo sotaque. E no que realmente eu posso ajudá-los? Novamente ele se mostrou curioso por termos ido ao encontro dele. Certamente o Sr. Brian quer saber o motivo. É verdade, somos espanhóis, e o nosso motivo de procurarmos o Senhor é que somos escritores e estamos fazendo um livro sobre a vida da senhorita Ellen. Todos sabemos que ela é uma grande atriz e sabemos também que ela está aqui em Nova York, gravando seu novo filme. Por isso, estamos aqui. Precisamos entrevistá-la a fim de obtermos mais dados sobre a sua vida e carreira. O senhor entende? E fomos informados que o senhor é a única pessoa que pode nos ajudar a conseguir essa entrevista. Estou certo? Eu sou um dos coordenadores do filme e sou responsável pelo elenco. Até aí vocês estão certos, mas como vocês souberam de mim? Dominique,
então respondeu: através da senhora Mary, que nos indicou o senhor. Entendo. Mary é uma amiga querida. Pena por não estar aqui conosco. Aliás, ela agora está na Europa, perto do país de vocês, mais precisamente na França, tratando do novo projeto que Ellen vai participar. Ontem à noite, ficamos todos da equipe de produção trabalhando. Ellen praticamente não dormiu, tentando decorar as novas alterações que fizemos no filme. Temos um prazo para finalizar as filmagens e ele está se esgotando. Foi uma noite cansativa, afirmou ele justificando. Por isso que vocês conseguiram me encontrar a essa hora do dia ainda no quarto do hotel. Nesse momento ele parou de falar, pegou a sua agenda e depois disse: vou conseguir a entrevista para vocês, já que se trata de um livro de um pedido de Mary. Porém, hoje não será possível. Conseguirei pela manhã. Vou anotar o endereço da fazenda onde ela estará hospedada até o final do filme. À noite, pedirei para a recepcionista do hotel entregar e avisar o horário certo da entrevista. Combinado? Falou como quem estivesse apressado e precisasse se retirar. Só temos que agradecer tua ajuda, disse Dominique a ele. Percebendo a sua pressa, levantamo-nos da poltrona, também mostrando que a conversa havia sido concluída. Amigos, eu gostaria que vocês me dessem licença, pois já estou atrasado para as gravações de hoje. Ao chegar, eu pedirei para a recepção informá-los e amanhã nos encontraremos lá. Finalizou, mas antes dele sair, eu fiz uma pergunta que não podia deixar de fazer. Senhor Brian, por que ela escolheu uma fazenda para ficar, existindo tantos hotéis bons nessa cidade? Ele respondeu rápido. Ela sempre adorou ficar no campo. Esse é o seu lugar predileto. E respondendo à minha pergunta, deu um ligeiro sorriso e se retirou. Ficamos aqui olhando aquele senhor sair do hotel e conversamos um pouco mais. Eu indaguei a Dominique. O que você achou dele, Dominique? Será que ele vai cumprir o que disse? Acredito que sim, Petros. Ele tem o jeito das pessoas que só têm tempo para ganhar dinheiro. Quando falamos que a finalidade dessa entrevista é escrever um livro sobre a vida dela, isso despertou a atenção dele. É verdade, Dominique. Eu acho que ele vai conseguir marcar esse encontro. Então, Dominique falou. Já que estamos aqui, sugiro que aproveitemos o dia para conhecer essa bela cidade. E para isso vamos tratar de alugar um carro. Concordei com ele. Tal distração ajudaria até para que eu pudesse relaxar um pouco, sem ficar pensando muito nesse encontro. Vamos à recepção do hotel. Eles poderão sugerir-nos boas opções em aluguéis de carros. Falei. Assim, alugamos um carro e colocamos-nos nas ruas daquela cidade tão movimentada. Entre uma parada e outra, meu pensamento se ligava na conversa que tivemos pela manhã e na preciosa ajuda do Sr. Brian. Ele aparenta ter uns 50 anos de idade, gordo, baixo, com 1,65 m, meio careca. Continuamos o nosso passeio turístico. Acho que Dominique fez questão de passarmos o dia conhecendo a cidade. Só para que eu não ficasse tenso, desconfiei. E acredito que ele conseguiu, pois me sinto muito melhor, mais tranquilo e me diverti muito conhecendo lugares como a Estátua da Liberdade e o Central Park. Retornamos no início da noite. E ao passarmos pela recepção para pegarmos as chaves dos quartos, recebemos um bilhete que continha um endereço e um horário, 10 horas. Procuramos saber como chegar àquele endereço e nos informaram que seria na saída da cidade. E ao subirmos no elevador para os quartos, eu falei: Dominique,
O nosso amigo não nos desapontou, não foi? De certo que não, afirmou Dominique. Depois de 1 hora mais ou menos, descemos para o jantar e logo subimos para dormir, já que o passeio nos deixou bem cansados e sairíamos logo cedo para chegarmos na hora marcada do encontro, quero dizer, da entrevista. Naquela madrugada eu recebi a visita de Ellen. Comentei que havíamos conversado com o Sr. Brian, como ela havia orientado, e que amanhã seria um importante dia para nós dois, pois nós estaríamos nos conhecendo pessoalmente. Podia sentir a emoção e o entusiasmo dela. E naquela noite falamos de nossas vidas e dos nossos mundos tão diferentes, imaginando que as coisas poderiam ter sido mais fáceis. Podíamos ter nascido na mesma cidade, ter nos conhecido no colégio ou até mesmo na faculdade. Mas não se pode ir de encontro ao destino e à vontade de Deus. Perguntei a ela: fale-me sobre os seus filhos. Perguntei curioso e disse ainda: devem ser lindos e inteligentes. Ela respondeu: são mesmo, Nelson. Eles são os meus sonhos, são tudo para mim. Quando os amamentava, eu ficava contemplando aqueles anjinhos tão frágeis e puros. Segurava-os com cuidado para não machucá-los. Com eles em meus braços, eu sentia-me em paz e protegida. Eles são a minha realização, declarou ela emocionada. Eu sei que eles são sua realização. Você sempre adorou as crianças. Sofri muito em nossa vida passada por não ter sido possível criarmos os nossos filhos juntos. Mas mesmo após a sua morte, eles continuaram a lhe amar e nunca esqueceram a forte e bela mãe que tiveram. Deus está sendo benevolente com você, Ellen, ofertando-lhe filhos maravilhosos novamente. E ela sorriu, concordando comigo. Continuei perguntando: e o seu marido, ele lhe trata bem? Ela confirmou: ele sempre me tratou bem, Nelson. Sempre foi muito atencioso e bondoso comigo. Apenas sente que eu não o amo o quanto ele gostaria. Com isso, de vez em quando, surge um pouco de ciúmes. Ele tenta controlar a minha vida, principalmente a profissional. Sabe que eu sou uma mulher determinada e adoro me sentir livre. Esse tipo de atitude, às vezes, aborrece-me um pouco. Fora isso, levamos bem a nossa vida de casados. Por outro lado, tu sempre me deixaste livre para voar. Compreendias os meus desejos e vontades. Eu sempre me orgulhei de todo o tempo que vivemos juntos. Ellen, eu te amo, e disso sempre tenha certeza. Mas eu não sei o que eu posso fazer para lhe tornar mais feliz. Vejo que tens tudo o que precisas para ser uma mulher realizada. Fama, dinheiro, lindos filhos, amigos, fãs e um bom marido. Eu não entendo onde eu me encaixo nisso tudo. Eu não quero nunca atrapalhar a sua vida. Eu prefiro morrer a vê-la infeliz. Diga-me o que eu devo fazer. Desabafei, colocando para ela a minha insegurança e preocupação. Nelson, é preciso que entendas que se tenho tudo isso, sou grata a Deus. Mais do que vale essas coisas se eu me sinto vazia, sem ter quem me complete por inteira. Eu preciso da tua presença em minha vida. Só assim eu poderei considerar-me uma mulher feliz. Por favor, nunca desapareças. Temos esse direito por tudo que já passamos e pelo que somos um para o outro. Ellen respondeu com sinceridade. Podia ver em seus olhos. A verdade é que não podemos ignorar os outros laços formados no curso de nossas vidas. Todavia, não devemos sentir-nos culpados ou mesmo enfraquecidos, porque o amor que há dentro de nós vem da nossa própria essência.
ligando-nos espiritualmente ao longo do universo. Ele é mais forte do que uma existência. Temos é que aprender com essa situação, descobrindo uma outra forma de demonstrar o nosso amor sem prejudicar a vida de quem tanto consideramos. Acredito que seja esse o nosso desafio nessa vida. E assim finalizei deixando claro para ela que eu estava disposto a compreender tudo o que estava por vir e que jamais me afastaria dela, mesmo correndo o risco de nunca ser reconhecido por ela nesta vida. Cuidaria de sua felicidade, estando presente sempre quando ela precisasse de mim. E mais uma vez, juntinhos, ficamos até a hora de Ellen retornar. Momentos simples, mas valiosos. Logo pela manhã, caímos na estrada e no mínimo comentei com Dominique o que conversei com Ellen na noite passada. Petros, seu amor é o que Ellen precisa. Tudo na vida tem o seu preço. E no mundo em que ela vive, o preço que ela paga é alto. A desconfiança é muito grande nas pessoas que se aproximam. Além de ter sua privacidade sempre ameaçada por jornalistas oportunistas e pessoas que querem apenas ganhar algum dinheiro, se aproveitando, não se importando com nada. Vou lhe dizer mais uma coisa, exclamou Dominique. Talvez você seja uma das poucas pessoas a ofertá-la com o que hoje ela mais necessita. Você sabe o que é? Perguntou ele, e eu fiquei em silêncio aguardando a sua resposta. Apoio, amizade sincera, simplicidade, enxergando-a como uma pessoa, não como um produto de marketing. Essas qualidades são tesouros para quem as recebe, e talvez seja justamente esse o seu papel na vida dela. Presenteie-a com esse tesouro. Concordei com ele. Essas qualidades são verdadeiras em mim. Eu só desejo vê-la bem em sua vida, pensei. E mais adiante, avistamos o endereço que estávamos procurando, a fazenda onde eu finalmente a conheceria. Aguardem, a história continua.